100 mil reais. Isso mesmo, imagina que uma pessoa que acabou de falecer tem 100 mil reais na conta. Essa pessoa não tem filhos, não é casada e os pais já faleceram. Mas essa pessoa tem 2 irmãos. Nesse caso, os irmãos têm direito à herança? Nesse vídeo eu vou te contar quais são os casos em que os irmãos têm direito à herança, se é possível deixar a herança só para um dos irmãos e quais são os cuidados que você tem que tomar para não acabar perdendo o seu direito à herança. O meu nome é Nilo Batista, eu sou advogado e a minha missão é te contar sobre os seus direitos de forma descomplicada e 100% confiável. Então vamos lá. Às vezes a pessoa vem aqui no escritório e diz: doutor, eu quero saber se eu tenho direito à herança que meu irmão deixou. E para responder com alguma segurança, a gente precisa fazer algumas perguntas antes, porque não é em todos os casos que o irmão vai ter direito à herança. Então, basicamente, existem 2 caminhos que a gente vai ter que investigar para dizer se o irmão vai ou não ter direito à herança. O primeiro caminho a gente vai seguir quando a pessoa não deixa testamento, e o segundo caminho a gente vai seguir quando o falecido deixou um testamento escrito. Como na maioria dos casos a pessoa não deixa testamento, vamos começar por essa situação. Quando alguém falece sem testamento, nós devemos seguir a lei para dizer quem vai receber a herança. As primeiras pessoas que deveriam receber são o marido ou esposa e os filhos. Se o falecido tiver algum desses parentes, somente eles irão receber. Mas digamos que o falecido não tem filhos e não é casado. A partir daí, nós vamos analisar se ele tem pais ou avós que ainda estão vivos. Se ele tiver, quem recebe são os pais. Se ele não tiver pais, quem recebe são os avós. Mas pode também existir o caso que ele não tem pais nem avós vivos. E é nesse tipo de situação que os irmãos têm sim direito à herança. Ou seja, quando todas aquelas pessoas que deveriam receber antes dele já faleceram ou até mesmo renunciaram à herança, o irmão vai fazer jus ao recebimento da herança. Agora que eu já te expliquei sobre os casos em que não há testamento, eu tenho que te dizer o que vai acontecer quando ele deixa esse documento formal. Segundo a legislação, cada pessoa só pode direcionar o máximo de 50% do patrimônio num testamento. Então, se o falecido deixou 100 mil reais de patrimônio, metade disso ele vai poder doar para quem ele quiser. Mas a outra metade não pode sofrer alteração e vai seguir aquela ordem que eu acabei de te explicar. Então, nesse caso, o falecido também pode deixar a herança para o irmão, inclusive se ele tiver vivos esposa, filhos ou pais. Só que vai haver uma limitação aí. Somente 50% de tudo aquilo que ele está deixando como patrimônio pode ser direcionado ao irmão. Por outro lado, se ele não deixou nenhum desses herdeiros que deveriam receber antes do irmão, ele pode sim direcionar 100% do patrimônio ao irmão. Geralmente, quando a gente atende esse tipo de situação aqui no escritório, quando a pessoa quer fazer um testamento ou até mesmo algum tipo de organização patrimonial, é muito comum também que saia daí a seguinte pergunta: eu posso direcionar todo o meu patrimônio depois que eu falecer para um dos meus irmãos e deixar o outro sem nada? E a realidade é que isso é plenamente possível de ser feito, porque a legislação ela não obriga que você deixe algum tipo de quantia para um dos seus irmãos. E é por isso que, caso a pessoa queira direcionar o patrimônio em testamento para um dos irmãos, isso pode sim ser feito e é plenamente legal. E para fechar esse vídeo eu tenho que te dizer o que você deve fazer para assegurar a herança ao irmão. Pode ser que você seja a pessoa que quer dar uma segurança maior para o seu irmão caso você venha a falecer, ou pode ser também que você seja o irmão que não quer ficar desamparado no momento de falecimento de um ente querido. Nesse caso, 2 saídas podem ser tomadas. A primeira é a transferência de uma parcela do patrimônio ainda em vida que vai ser direcionado ao irmão. E a segunda saída é a elaboração de um testamento, onde você vai dizer exatamente qual vai ser a divisão de bens que deve acontecer caso você venha a falecer. Isso lá na frente acaba poupando muita dor de cabeça e evitando brigas entre família. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu defendo que você pode fazer muitas coisas da sua vida sem advogado, que muitas das vezes você pode resolver problemas gastando muito menos sem pagar por um advogado. Mas nesse caso específico eu recomendo fortemente que você contrate um especialista, porque o testamento ele é um documento formal, muito minucioso, que você deve tomar diversos cuidados ao redigir para não causar um problema grave lá na frente. Enfim, para finalizar, como eu sempre digo, isso é uma visão geral do tema e é claro que um pequeno detalhe pode mudar toda a situação. Se ficou alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela ou deixar um comentário aqui embaixo, porque as melhores perguntas, além de responder, eu também vou fazer um vídeo específico respondendo cada uma delas. E se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar o seu like e enviar para um amigo que também esteja precisando dessa informação. Um abraço e até a próxima.